prazer ter você aqui. Eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. Eu venho falando, às vezes que eu prego aqui na igreja, eu estou falando uma série. As crianças podem ir com a tia Brenda aqui, ó, as crianças. A tia Ana lá, perdão. Tia Ana lá está guardando as crianças de 0 a 7 anos, a 8 anos. Muito bem. Amém. E eu venho falando sobre a questão do Espírito Santo na nossa vida. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é uma condição vital para a vida cristã autêntica. Nós nunca vamos ser cristãos autênticos sem a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito, nossas forças são limitadas, nossa visão é estreita e nossa fé é frágil. Sem o Espírito Santo, temos força limitada, visão estreita e fé frágil. Mas com Ele, nós somos fortalecidos, capacitados e iluminados para viver a vontade de Deus. Então não dá para ter uma vida mediana. O mediano, ele é medíocre, ele vive na média. E toda vez que eu tenho uma vida cristã mediana, eu estou na mediocridade cristã, vivendo abaixo daquilo que Deus tem para a minha vida. E isso aqui não dá para se estabelecer numa reunião dominical. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho colocado isso para os irmãos a cada domingo que eu prego, que eu comecei essa série de estudo. A palavra grega para cheio, ela é traduzida como plero, que indica uma condição contínua. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento, não é um momento, é uma experiência. Esse termo é usado para mostrar que não é uma experiência isolada. Eu não vou no culto e tenho aquela experiência, pá, sou cheio do Espírito. Mas se trata de uma experiência contínua. Andar com Deus, viver do Espírito, é uma experiência contínua. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo não é apenas um mandamento, mas é um chamado de Deus. Através do apóstolo Paulo, ele nos chama para sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de plenitude espiritual, andar com Deus, uma vida plena. E aí ele faz uma comparação do efeito do vinho, que é carnal, que é físico e passageiro. Ele faz essa ligação, dizendo que eu devo me encher do Espírito Santo, não do vinho, que traz carnalidade, que é algo natural. Esse cachorro é do alto, viu, irmão? Não é da igreja, é do Senhor. Eu acho que é Nina, o nome dele é a Nina, né? Não vou dizer quem é, do alto. Engraçado que o João chegou e disse assim mesmo para meu pai: posso levar o Nick? Eu digo: não, o Nick não é batizado, não é convertido. E a Nina veio, né? Depois a gente conversa. Voltando aqui para o tema da mensagem. E aí ele diz que o vinho que traz esse aspecto físico e passageiro, ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, que é algo constante e transformador. Constante e transformador. Toda vez que o Espírito Santo vai encher a minha vida, ele vai transformar a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre um estado de êxtase emocional. E nós gostamos de tudo que traz êxtase, nos atrai. Então ser cheio do Espírito Santo não é um êxtase emocional, um momento, mas é algo contínuo, algo, meu amado irmão, que está relacionado
a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento, o tempo que eu passo na presença de Deus. A ideia aqui é a necessidade, meu amado irmão, de rendição ao Senhor, para que o Espírito Santo possa encher a minha vida. O Espírito Santo não é esse extra emocional que eu gosto, que você gosta, que mexe com nossas emoções, mas é sobre uma vida onde a presença de Deus domina cada aspecto do meu ser, o meu caráter, a minha vida espiritual, o meu relacionamento, a minha vida profissional. Como é que eu ajo? Ele vai tomar conta de todo o meu ser. Por isso não é um momento, mas é uma questão de experiência contínua com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo traz na nossa vida alguns benefícios. Qual o papel do Espírito Santo na nossa vida? Lá em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, diz, meu amado irmão, e ele chama, a palavra traduzida quer dizer paracleto, nesse texto de João. Diz assim: eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro conselheiro, ou consolador, que esteja com vocês por quanto tempo? Para sempre. Nessa palavra, o Espírito Santo é chamado de paracleto, que quer dizer advogado, consolador, ajudador. Olha só, consola, ajuda, nos defende. Então não é uma experiência para que mexa apenas com as minhas emoções, mas é uma experiência para tratar do meu caráter, das minhas atitudes. Ser cheio do Espírito Santo é deixar, meu amado irmão, ele ser o meu advogado, o meu ajudador, aquele que vai me consolar, aquele que vai tratar das minhas feridas. Ser cheio do Espírito Santo não é para um momento de alegria, mas é para uma transformação de vida, para que as pessoas percebam que eu estou sendo moldado ao caráter de Cristo. Ele corrige, ele fortalece, ele instrui. Então ele quer me instruir, ele quer me corrigir, ele quer me fortalecer. Ser cheio do Espírito Santo é para que eu seja corrigido no percurso da minha vida, para que ele venha me instruir no percurso da minha vida, e para que ele venha me fortalecer para suportar os embates da vida. Os irmãos sabem, quando você sai e liga o GPS para ele conduzir você numa cidade onde você não conhece, quando a gente vai em Belo Horizonte, que a gente quer em algum bairro, a gente põe o GPS, aí aquela mulher vai dizendo, dobra a esquerda, dobra a direita, olha, ela vai orientando, e eu sou campeão de não seguir a orientação do GPS, e aí ela diz assim mesmo, refazendo a rota, para me trazer novamente para o caminho. Regi briga comigo, atende o GPS. O Espírito Santo é mais ou menos isso, ele age dessa forma. Ele vai conduzindo você na sua vida, instruindo, dirigindo. Ele age como se fosse o seu GPS. E toda vez que você sai do caminho, ele traz você de volta para a rota, para que você chegue ao destino. A direção do Espírito Santo de maneira semelhante. Ele guia com paciência e com amor. E eu vou tendo essa experiência na medida que eu vou deixando ele tomar conta do meu ser, da minha vida. Percebe que isso não tem nada a ver com culto, com reuniões extravagantes. É vida, é o meu dia a dia, são os meus relacionamentos, meu relacionamento familiar, meu relacionamento profissional, meu relacionamento com a sociedade, meu vida. O Senhor quer encher minha vida com o seu Espírito, Ele quer guiar minha vida. E ser guiado pelo Espírito Santo, meu amado irmão, indica que eu devo buscar diariamente, através das minhas orações, a direção de Deus. Quando eu peço, Senhor, guia minha vida, Senhor, orienta minha vida, ô Espírito Santo, me direciona. Essa comunhão com Deus, que não pode ser marcada para domingo, mas eu necessito amanhã ter essa comunhão, para que o Espírito Santo vá me dirigindo, Ele vai me orientando. E toda vez que eu quiser pegar um percurso que não vai me levar a lugar nenhum, ou vai me levar ao desastre, Ele me traz de volta para a rota correta. É guia. É isso que o apóstolo Paulo fala, que Jesus diz, Ele vai guiar você em toda a verdade. Então, quando eu me submeto, eu deixo o Espírito Santo me orientar, Ele vai me guiar em toda a verdade, Ele vai me orientar.
Em João 16, versículo 13, diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse versículo afirma a função do Espírito como nosso guia para nos manter no caminho de Deus. Ele vos guiará em toda a verdade. E muitas vezes eu quero andar nos meus achismos, na minha verdade, nas minhas experiências. O crente adora que a experiência dele seja regra de fé para os outros. Ah, mas Deus falou comigo, mas falou com você. Isso não é regra. Regi pode sentir o desejo a partir de hoje de nunca mais se pintar, se maquiar. Isso é experiência, isso não é regra. Não vale para outra irmã, só vale para ela. Ah, eu tenho experiência, eu não vejo mais nem um filme da Netflix. O Espírito Santo falou comigo e isso é uma experiência, isso não é uma regra. Regra é quando o Espírito está guiando a igreja. Regra é o que está na palavra. A única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é a minha experiência de pastor, não é a sua experiência de mulher de oração, não é a sua experiência como crente. Sabe quando aquela mulher quer direcionar o marido por causa da experiência dela? Ainda que seja positivo, mas não é regra. Tem que estar na palavra. Porque Deus trata cada um de nós de maneira individual, particular. Deus não trata na multidão, mas cada um de nós, pela comunhão, pela oração, pela leitura da Bíblia, vamos tendo a nossa própria experiência com o Espírito Santo de Deus. O processo do enchimento. Como ser cheio do Espírito Santo? Existem algumas etapas que eu não posso queimá-las, que eu preciso observar para que eu seja cheio. Por isso que as pessoas gostam de evento, porque vamos lá por evento da descida do Espírito. Olha, vai ter 3 correntes poderosas, você sai cheio. Isso é evento. Para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que ter passo. Primeira coisa, meu querido irmão, que você vai precisar é arrependimento e confissão. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que confessar meus pecados, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus. O salmista Davi diz lá no capítulo 51, Salmo de Davi, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe quando ele fez essa oração? Tinha feito tudo errado. Se teve alguém na Bíblia que deu uns tropeços violentos, foi Davi, contra a sua família. No entanto, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Vida de confissão. Reconhecia o seu pecado, sabia da sua natureza, e aí ele dizia: Senhor, cria em mim um coração. Então a primeira coisa que eu preciso é ter uma vida de arrependimento e confissão. Falei hoje para os jovens. Sabe qual é o grande problema nosso do crente? É porque se a gente não bebe, se a gente não fuma, se a gente não se prostitui, está tudo bem. O resto eu não confesso. Eu não confesso mentira. Eu não confesso quando eu julgo o outro. Eu não confesso quando eu falo mal do outro. Eu não crio hábito de confissão. Eu não confesso quando eu magoo a minha esposa, porque isso é natural. Eu não confesso quando eu magoo um filho. Eu não confesso, meu amado irmão, quando eu quebro regras da sociedade, porque nós relativizamos a fé. Não, isso é relativo, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha me usar, eu preciso ter uma vida de confissão e arrependimento. Segunda coisa que eu preciso como crente, para que eu seja abundante, para que o Espírito Santo venha encher minha vida, é oração. Buscar a presença de Deus continuamente. Eu não posso esperar o próximo domingo para falar com Deus, mas hoje de madrugada, amanhã de manhã, eu já preciso buscar: Senhor, enche a minha vida com o Teu Espírito, me orienta, direciona a minha vida, direciona os meus negócios, direciona isso. Eu quero comprar um carro, é a Tua vontade. Irmãos, quando nós temos o dinheiro, nós não consultamos o Senhor, porque passa o cartão lá. Você não quer saber se Deus aprova essa conta? Porque você pode. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não dou um passe, eu não compro, eu não faço negócio, eu não me alianço, eu não faço nenhuma aliança sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus para a minha vida. Ainda que seja vantajoso, ainda que eu vá lucrar, mas eu só faço isso quando há uma sinalização
E a vida cheia do Espírito é exatamente eu me submeter, já que Ele é o guia, já que Ele vai me reconectar, vai me trazer de volta toda vez que eu errar o caminho. Então, ser cheio do Espírito Santo não é para dar pirueta à igreja, não é para trazer revelação, profecia, língua. O Espírito Santo, meu amado irmão, e muitas vezes nós buscamos o Espírito Santo por essas evidências, não para que Ele guie minha vida, porque eu não gosto de ouvir não. Eu quero andar pela minha mente, pela minha cabeça. E a última coisa que eu preciso dessas três, confissão, oração, é obediência. Sabe, às vezes nós achamos que Deus quer só matar a minha curiosidade. Eu pergunto as coisas para Deus, mas eu não tenho a menor disposição de obedecer. Sabe quando a moça está apaixonada pelo rapaz, ela pergunta por perguntar, porque se Deus mandar ela terminar, ela não vai fazer. Sabe quando o jovem está apaixonado, ele vai até perguntar por perguntar, mas ele não vai obedecer. Quando você já tomou a decisão e só quer entregar o bloquinho lá para Deus assinar, porque você já decidiu que vai ser daquele jeito. Ter uma vida cheia de Espírito Santo implica submeter-se à vontade de Deus. Quando vivemos a obediência, queridos irmãos, o Espírito age poderosamente em nós. Mas nós entendemos, pela uma teologia da prosperidade, que obediência é sempre quando eu vou ganhar alguma coisa. E nós não ensinamos os nossos filhos assim. Mas nós queremos tratar Deus dessa forma. A vida cheia do Espírito Santo vai me ajudar a entender isso. Vai me ajudar a compreender isso. Esses passos que eu falei para os irmãos, uma vida de confissão e oração, uma vida de arrependimento e confissão, uma vida de oração e obediência, isso não é um ritual eclesiástico. E muitas vezes nós olhamos para esses passos como rituais, mas essas são práticas de rendição. Eu estou falando prática de rendição, confissão, arrependimento e confissão, oração e obediência, porque nós gostamos de tudo que é ritual. Mas isso aqui não tem nada a ver com ritual religioso, mas são práticas de obediência que você vai experimentar a graça de Deus sobre a tua vida. Quanto mais nos entregamos ao Espírito, mais somos preenchidos e transformados por Ele. Amém? Um marido grosso, estúpido, pode se tornar um marido carinhoso, gentil, quando ele é transformado pelo poder do Espírito. Uma mulher desobediente, recalcitrante, ela pode se tornar uma mulher dócil e mansa, quando ela é transformada pelo poder do Espírito. Veja como isso não tem nada a ver com culto, é vida na vida. Porque nós gostamos só daquilo que é aparente. Mas quem mais sabe se eu sou crente e amo Jesus é ela que dorme comigo. Ela sabe quem sou eu. Eu posso até usar uma capa para disfarçar quem eu sou, e por algum tempo eu posso até enganá-lo. Mas eu não consigo enganar quem vive comigo, quem mora comigo. Eu não engano a Deus, e às vezes nós gostamos muito desse aparato da religiosidade. E aí eu punho a roupa de domingo, de crente, e sou um crente domingo. Mas durante a semana eu não tenho nenhum procedimento de luz. Todo o meu procedimento é de trevas. E por não ter dependência do Espírito, eu vou levando a minha vida cristã dessa forma. Não sou cheio, não tenho isso na minha vida. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala de frutos. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ele diz assim mesmo: o fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, vai revelar, meu amado irmão, em nossa vida. Quanto mais nós estamos cheios da sua presença, quanto mais o Espírito experimente, essas coisas vão aparecer. A amabilidade, a bondade, o amor, essas coisas, a paz, elas vão aparecer na minha vida. Não como esforço, não é que eu vou buscar a amabilidade, que eu vou buscar a bondade. O próprio Espírito que vai encher a minha vida
Ele vai gerar isso na minha vida, amém? É Ele que vai gerar isso na minha vida. Não é um esforço humano, mas é algo natural do Espírito de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, assim como uma árvore produz fruto, naturalmente frutos, ela produz porque ela recebe o suficiente do sol, da água, da chuva, ela está bem nutrida e por isso ela apresenta frutos aparentemente bonitos e gostosos, porque ela está nutrida. Assim é a minha vida e a sua vida. Esses frutos vão aparecer não como uma obra da minha religiosidade, ou não como um esforço humano, mas como algo natural, produzido pelo Espírito de Deus que está enchendo a minha vida. O apóstolo Paulo diz: assim como a árvore produz fruto, nós vamos produzir esse fruto do Espírito, com amor, alegria, paz. Amor, alegria e paz. Esses frutos não são metas a serem alcançadas, mas evidência de uma vida controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas do meu trabalho vão ver que eu tenho esse fruto do Espírito de Deus. A minha família vai perceber isso. Os meus vizinhos, as pessoas com quem eu me relaciono. Porque isso não é uma meta, isso é uma evidência de quem está cheio do Espírito de Deus. Toda vez que eu busco um relacionamento com Ele, com o Espírito de Deus, eu busco um relacionamento com o Senhor, não apenas por causa dos dons, e os nossos arraiais estão cheios de pessoas que estão buscando o Espírito Santo para exibicionismo, para centralidade, para o egocentrismo aparecer, a santidade como soberba, não como humildade, não como forma de servir ao outro. Já chega na casa do outro, Deus tem uma palavra para você. Querido, quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai pedir para dar a palavra para ninguém. As pessoas vão pedir para você falar, porque elas vão ver o Espírito de Deus na sua vida. Olha, eu tenho uma palavra para você. Olha, Deus mandou. Você não vai precisar falar isso. Você é tão a evidência de que o Espírito está em você, está te usando você, que as pessoas vão te ouvir, vão gostar da tua presença. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala: porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Esse texto afirma a diferença entre uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia da carne. A inclinação minha vai mostrar o que está me guiando, se são meus impulsos carnais, os meus desejos carnais, ou se é o Espírito de Deus que está me usando. Logo, quando eu chegar em um ambiente, essas duas naturezas que se opõem uma à outra, elas vão aparecer, ou a natureza espiritual ou a natureza carnal. Esse texto reafirma a diferença entre o homem cheio de Espírito e aqueles que têm uma inclinação para a carne. Qual é o impacto disso na sociedade? Qual é o impacto disso lá no meu trabalho? Qual é o impacto disso? Eu estive num culto. Qual é o impacto na segunda-feira? Qual é o impacto disso no meu casamento? Qual é o impacto disso na minha vida profissional? Como é que eu estou? Como é que meus amigos me veem? Como um homem carnal ou um homem espiritual? As pessoas gostam de estar comigo. Eu gosto quando eu estou presente, ou elas repelem a minha presença? Porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Lembra que o Espírito é guia, ele te traz de volta, ele traz você para o percurso correto, mas a carne também nos guia, também nos direciona. Ser cheio do Espírito Santo é deixar-se guiar. O impacto disso, meu amado irmão, a palavra original para comunhão é koinonia. A igreja do livro de Atos, ela experimentava, porque estava cheia do Espírito Santo. Lá no primeiro século, essa igreja cheia do Espírito orava com fervor, compartilhava, e
a palavra de Deus, e tudo era em comum, eles tinham tudo em comum, lá em Atos do capítulo 4, versos 31 a 32, demonstrando que a plenitude do Espírito Santo promoveu uma comunidade poderosa, que atuava e orava, o lugar tremia, o Espírito descia, todos tinham tudo em comum, a coinonia era real. Muitas vezes nos ambientes eclesiásticos o que tem é fofoca, é facções, é divisão, um que fala do outro, uma evidência clara de que o Espírito não está operando, e às vezes num ambiente de extremo êxtase, mas quando acaba, a fofoca impera, o julgamento impera, não tem nenhuma evidência de que o Espírito opera dessa forma. A plenitude do Espírito gera um desejo natural de serviço e amor ao próximo. Era o que essa igreja vivia. Toda vez que eu estou pleno, cheio de Espírito, eu tenho desejo de amar e servir o meu próximo, abençoar o meu próximo. Por isso reflete a saúde da comunidade cristã. O que reflete em Joaíma a nossa saúde espiritual não é o barulho que a gente faz, mas é como nós amamos e como nós nos doamos às pessoas dessa cidade para servi-los. Ser cheio do Espírito Santo, querido irmão, é fundamental para que a minha vida cristã seja autêntica e real. Não tem como ter uma vida cristã autêntica, poderosa, sem o Espírito. Nós vamos ser muito religiosos. Em conclusão, ser cheio do Espírito de Deus não é uma experiência reservada a alguns cristãos, mas é um convite a todos nós. Todos nós somos convidados para ser cheios do Espírito. Não é para um grupo seleto. Todos nós. Ele quer encher todos nós, Ele quer dirigir todos nós. E é a nossa redenção e busca, e vida devocional, vida com Deus é que vai fazer isso. O Espírito Santo nos fortalece, nos consola, nos guia, nos capacita, fortalece, consola e guia. Nós necessitamos disso na nossa vida: consolo, guia, força para resistir às lutas, às tempestades. É Ele que nos fortalece, nos consola e nos guia, capacitamos para sermos testemunhas poderosas aqui nessa cidade. Quando nós estávamos voltando de Cajueiro do Pajeú essa semana, a irmã Solange disse para mim: pastor, o que o senhor acha? Vai demorar muito nós plantarmos essa igreja lá em Cajueiro do Pajeú? Eu disse: eu não estou pensando nisso ainda, irmã Solange. Todo aquele que sai para semear sonha com frutos. Eu tenho esperança nos frutos. Eu disse: nós estamos na pior fase, que é a semeadura. Preparar a terra, lançar sementes. Ainda não é hora de se preocupar com estrutura eclesiástica, porque nós temos uma cabeça eclesiástica romana. Nós nunca pensamos em igreja como pessoas, nós pensamos em igreja como parede, banco, som, púlpito. Diga: eu não estou pensando nisso, não é hora disso. Estou pensando em pessoas. Eu digo: e agora nós temos que semear abundantemente, jogar bastante semente naquela cidade, para depois colher. Talvez nem seja nós que vamos escolher isso para ela, mas alguém vai colher. Porque nós temos que semear a palavra. Quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Digo: nós vamos orar. Minha oração é que possamos abrir nossos corações e pedir ao Senhor que nos encha com o seu Espírito, para que a nossa vida seja um reflexo da sua presença. Eu não quero ser conhecido como um religioso. Meu pai, toda vez que ia falar de mim para algum parente, ele dizia assim: meu filho é um religioso.
E uma vez eu vi dizendo isso para uma tia minha. Disse: papai, Regis disse que até hoje eu chamo papai. Disse: papai, eu não sou um religioso, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Ele disse: tem diferença? Eu disse: tem muita diferença. Muita diferença. Eu disse: o senhor é um religioso, e o senhor é um bom religioso. Digo: mas nem todo mundo é um bom religioso. Digo: eu aprendi a rezar com o Senhor, eu aprendi a temer a Deus com o Senhor, e o Senhor ensinava o que o Senhor sabia. Então o Senhor é um bom religioso, mas eu não sou um religioso, eu sou um cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu sirvo a Cristo. Não sei se meu pai entendeu o que eu falei para ele, mas eu quero que você entenda isso hoje à noite. Você não é religioso, você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. O Espírito veio para que você reflita nisso aqui. Você não é um batista, você é um cristão. Você reflete o cristianismo. E o Espírito veio morar na minha vida e na sua vida exatamente para isso, para que eu seja um reflexo dessa graça, reflexo da presença de Deus, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, vivendo em amor e a paz e a graça do Senhor. Amém? Baixe a sua cabeça, quero orar por você. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. Obrigado porque a graça do Senhor é verdadeira e real. Nos ajuda a sermos cheios do Espírito Santo através da nossa vida. Uma vida de confissão, de transformação. Uma vida, Senhor Deus, que agrada ao Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém?